Você com certeza já comprou mini suculentas e cactos no supermercado, na floricultura da sua cidade. E ficou se pensando como que cuida de mini suculentas, tem como deixar elas por mais tempo nesse vasinho, tem como fazer elas ficarem para sempre em miniatura? Então nesse vídeo eu vou te trazer todas essas informações e mais um pouquinho, para você ficar por dentro e saber, né, se tem como deixar essas suculentas para sempre tão bonitinhas e fofinhas, assim miudinhas. Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles, sou jardinista e colecionador de cactos suculentas há mais de 9 anos. E hoje vamos aprender sobre mini suculentas e mini cactos. Então aqui na minha frente separei várias mini suculentas e 2 mini cactos aqui para eu poder falar um pouco e ensinar vocês como faz para ter essas suculentas para sempre lindas e maravilhosas. Então, ó, separei algumas suculentas aqui, tem suculentas de sol, de sombra, tem cactos, tem suculentas grandes, pequenas, tudo pra mostrar aqui certinho pra vocês, tá? Antes de irmos lá pra dica, gente, eu peço pra que você que é novo aqui no canal, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, tá? Pra me incentivar a trazer mais e mais dicas pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês, gente, é que quando a pessoa vai no mercado e compra essas mini suculentas lá, que tem o preço bem mais acessível, mais pessoas podem comprar, as pessoas acham que comprando essa planta, chegando em casa já tem que passar ela para um vaso maior. Gente, não é assim que funciona, tá? Essas plantas, as suculentas em geral, né, elas crescem de acordo com o seu vaso, tá, gente? Então, se vocês querem manter mini suculentas minis, a última coisa que vocês têm que fazer é aumentar o vaso da sua suculenta, tá? Então, você comprou uma suculentinha, vamos lá, você comprou essa suculentinha e você quer manter ela desse tamanho aqui, então se você passar ela para um vaso maior, você vai dar mais liberdade para essa planta. Então, o que vai acontecer? Essa planta vai começar a crescer e se desenvolver mais, então ela vai crescer, então ela vai deixar de ser mini e vai crescer mais cada dia. Para vocês manterem uma suculenta mini, vocês precisam restringir o tamanho do vaso que você der para ela, tá? Então, ó, por exemplo, esse vaso aqui é o perfeito para deixá-las mini, porque elas só vão crescer por causa do limite desse vaso aqui e vão ficar para sempre desse tamanho. Só crescem, como eu disse, se você passar ela para um vaso maior e der mais espaço para ela. Isso não é judiação, tá, galera? Porque se vocês seguirem passo a passo do que eu vou falar pra vocês aqui, vocês não vão estar judiando das suas plantas e vão deixá-las cada dia mais lindas, mesmo sendo mini suculentas. A maioria aqui, gente, são mudas de minhas suculentas que eu tenho, mas tem algumas aqui que já estão há muitos e muitos meses aqui plantadas. Aqui na minha bancada eu separei essas 4 suculentas aqui, que elas já estão há vários meses nesses vasinhos e eu não replantei elas ainda. Elas estão praticamente desde o começo do ano nesses vasos pequenininhos e eu não passei. Então aqui temos uma Echeveria chroma, uma Python de Frios, essa daqui que eu esqueci o nome e essa outra também que eu esqueci o nome. Essas 4 suculentas nunca foram replantadas para vasos grandes desde o começo do ano. E como vocês percebem aqui, elas ainda estão saudáveis, ainda tem uma roseta formada, uma roseta bem bonitinha, ainda estão coloridas. Porque, galera, eu aprendi a cuidar delas nesses vasos que elas estão aqui hoje. Eu não precisei mexer nelas. Então eu vou ensinar vocês passo a passo para que vocês também não precisem mexer nas suas suculentas pequenininhas, achando que é o único jeito de tê-las vivas no seu jardim. Que é o que, galera? Quando você tem uma planta suculenta mini na sua casa, a frequência de adubação tem que ser aumentada, tá? Então o que seria uma adubação, gente? Você dá o nutriente, o alimento para sua planta. Concorda comigo que nesse vaso aqui, o nutriente acaba com muita mais rapidez pelo tamanho do vaso. Então aqui dentro, a planta vai absorver todos os nutrientes com muita rapidez. Então você precisa repor, tá? Então uma coisa que eu sempre indico para mini suculentas é a adubação de liberação lenta, tá? A numeração do NPK tem que ser 10, 10, 10 para vocês não errarem. E a adubação de liberação lenta, granulada, é muito boa porque, gente, vocês adubam a sua planta e cada vez que você rega a sua plantinha, o adubo solta um pouco no substrato. E assim a sua planta nunca fica sem adubo, sem nutrientes. É uma coisa bem importante para suculentas que têm espaço limitado, né? Então, para você que quer ter suculentas minis, né?
suculentas bem pequenininhas, vocês precisam fazer a adubação na sua planta. Geralmente, galera, nas minhas plantas adultas aqui, nas minhas matrizes, que são bem maiores do que as mudinhas que estão aqui, ó. Vou até pegar uma aqui para demonstrar para vocês, ó. Tá vendo? Bem maiores do que essas minis que eu tenho aqui. E essas daqui, gente, eu adubo 2 vezes ao ano, tá? Uma no começo e outra no meio do ano para adubar elas bem. Como elas são plantas grandes, eu adubo elas com menos frequência. Já as menores, eu preciso adubar com mais frequência, por isso que eu sempre indico o adubo granulado 10-10-10 de liberação lenta. Não tem uma marca específica da gente. Vocês escolhem aí, vão nas floriculturas, nas casas agropecuárias e pedem adubo granulado 10-10-10. Não é caro, é muito bom, tá, gente? E vocês vão ficar super felizes com o resultado. Outra coisa, galera, quando vocês compram uma planta dessa, muita gente acha bonitinha, né? Ai, que plantinha fofinha, que plantinha meiga, vou pôr pra decorar minha cozinha, minha sala, a janelinha, o beiral da janela. Galera, nunca façam isso, porque vocês têm que saber a espécie. Por exemplo, essa daqui é uma echeveria, e as echeverias precisam de, no mínimo, 4 horas de sol nelas para elas ficarem felizes, saudáveis e assim, ó, formato de rosetinha baixo, bem bonitinhas, sem estarem estioladas, tá? Já a planta de meia sombra, eu trouxe essa daqui, essa gastéria, porque, gente, essa planta aqui, se ela toma sol, ela fica amarronzada e começa a ficar feia. Então essa planta aqui já é uma planta que poderia sim estar num beiral de uma janela, mas claro, tendo bastante claridade, não pode estar escuro, e assim vocês vão conseguir cultivar essa planta na sua casa. Então vocês precisam saber a iluminação e a planta que vocês compram. Não é só porque a planta é mini que vocês vão poder pôr elas aonde vocês querem. Isso serve principalmente para cactos, tá, gente? Cactos, as pessoas falam, nossa, que planta bonitinha. Elas são as prediletas para as pessoas tentarem matar, né, gente? As pessoas não entendem que cactos são piores que suculentas em relações a sol, porque todo cacto precisa de sol. E não tô falando de claridade, bastante luz. Eles precisam literalmente de sol direto neles, mesmo eles sendo minis, tá? Mas claro que sempre com uma boa adaptação, tá, galera? Porque se vocês compram essas plantas direto do garden, do mercado, da floricultura e não fazem adaptação, essas plantas queimam, porque na sua casa a intensidade de luz que elas vão tomar é diferente do que elas tomavam na floricultura, que elas eram cultivadas em estufas, em grandes estufas, né? Que eram climatizadas, protegidas. Então na sua casa faça a adaptação delas para você poder, né, cuidar certinho. E galera, outra coisa, a frequência de rega, tá? Vocês concordam comigo que esses vasinhos, eles são bem menores, então automaticamente o substrato da sua suculenta seca com mais rapidez, tá? Lembrando, gente, ó, que até para suculentas minis tem que ter furos nos vasos para vocês não perderem as suas plantinhas, tá? Então o vaso da sua plantinha mini seca com muito mais rapidez, então você tem que fazer a rega com mais frequência, então você sempre tem que reparar a sua plantinha. Lembrando, gente, que a mesma regra para as grandes serve para as pequenas, que é o que? Substrato tá seco, é hora de regar. Se ele tá molhado ou úmido, não regue. Mas vocês têm que ficar de olho, porque substratos pequenos, substratos menores, como esse daqui que tá na minha mão, eles secam bem mais rápidos do que vasos grandes, porque aqui tem menos quantidade de terra, tá? E ele tendo menos quantidade de terra, ele seca mais rápido do que vasos grandes. E para você não perder uma planta por desidratação, ela começar a murchar, enrugar, ficar com as folhas moles, vocês têm que fazer a rega no período e no horário certo, tá? Lembrando que suculentas sempre regando no período da tarde, sem sol quente, sem sol intenso, para não queimar as suas plantinhas, principalmente as de sol, como essa que eu tô segurando aqui na minha mão, tá? Já as suculentas de sombra, como elas não ficam no sol, vocês podem sim regar qualquer hora do dia, porque essas plantas de sombra, suculentas de sombra, elas não precisam ficar no sol, mas sim num lugar bem claro. Aqui na minha mesa vocês percebem que tem várias variedades de suculentas, e uma coisa que vocês têm que ter noção é na espécie da planta. Tem plantas aqui que ficam pequenas, como essa daqui, que é uma suculenta que não cresce muito, a roseta dela não passa muito maior do que isso aqui que tá nesse potinho. A croma também é uma suculenta que não fica gigantesca, então é maravilhosa. Mas aqui, gente, temos plantas como essa daqui, que é uma híbrida de mandala. Ela é uma gibiflora. Plantas suculentas gibiflora ficam extremamente grandes. E essa planta, gente, vocês vão saber qual é ela. Olha essa daqui, gente. Essa planta é basicamente essa planta aqui, gente. Olha isso. Muita gente compra
compra e não sabe o tamanho que uma planta pode ficar. Então, lógico que essa suculenta aqui, ela nunca vai ficar com uma roseta linda, porque ela fica geralmente com roseta bonita depois que ela fica adulta. E quando ela fica adulta, ela fica desse tamanho. Então tem suculentas que mesmo você fazendo todo esse processo que eu tô te falando, cuidando perfeitamente, ela ainda não vai ficar com a roseta linda, maravilhosa, bem definida, porque ela é uma planta de porte grande, né? Então, suculentas de porte pequeno, né? Suculentas que ficam com porte pequeno, elas ficam com a roseta mais definida, a roseta mais bonitinha, como essa que vocês estão vendo aqui. Já as suculentas que são maiores, elas não ficam com as rosetas tão lindas, mesmo que você faça todos esses processos que eu te ensinei aqui nesse vídeo. Então, uma coisa que eu indico vocês é quando forem comprar mini suculentas para ser cultivadas como mini suculentas, escolham espécies de suculentas que são de portes menores, tá? Então, você que quer ter suculentas menores bem saudáveis, nunca escolha suculentas que podem ficar gigantescas. Olha, essa daqui, por exemplo, é muito linda, muito rosinha. Essa daqui é uma Afterglow, gente. Olha o tamanho da mãe dela. Então tem suculentas que, mesmo você cuidando muito bem, elas nunca vão ser uma roseta bem definida, uma roseta bem bonitinha aí no seu jardim, ok? E aí, gostou dessas dicas? Espero muito que sim. Temos mais dicas no nosso curso online que tá com mega descontão esse mês. Então, ó, tá com Black Friday aí, preço de Black Friday tá pela metade do preço, gente, sim. O link vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Clica lá, vai conhecer o nosso curso que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E agora, para vocês terem mais dicas, mais conhecimento sobre jardinagem, vou deixar duas opções de vídeo aqui, ó, maravilhosas para vocês, que eu pensei somente para vocês, tá, gente? Então, ó, dicas maravilhosas, só clicar em um desses dois vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. E eu vou te deixando por aqui. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!